Obrigado pela oportunidade. Né? Como o Bra falou, não tenho assim vivência de falar em público, em live, né? Mas como é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela fala por si só, né? E eu vou falar aqui uma palavra que Deus tem falado comigo nesses dias. Então, é o que eu vou repassar aquilo que Deus tem falado comigo. Porque a palavra de Deus, como disse o pastor Abraão, ela é a água limpa, é aquela água que mata a sede da alma, né? E como nós estamos vivenciando um momento de dificuldade hoje, por causa da pandemia, por causa de uma série de situações que está ocorrendo, como o pastor Bra foi bem usado, as famílias estão juntas, então a quantidade de conflito, os problemas, eles vão aumentando em função das pessoas estarem juntas, né? E aí eu quero trazer para vocês uma leitura do Salmo 25, e é uma palavra que tem falado muito comigo, que é o Salmo 25, no versículo 12. Salmos 25, versículo 12. O salmo todo é muito interessante, mas ficaria muito longo. Se vocês quiserem, eu aconselho ler o Salmo 25 todo, porque é uma oração por auxílio divino. É Davi pedindo um auxílio a Deus. E nessa oração ele vai falando de várias coisas. E o versículo 12, ele me chamou a atenção quando diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então, eu fiquei meditando nessa palavra e tenho falado com Deus, para Deus me orientar. Quais são as decisões que nós temos que tomar na vida? Muitas das vezes nós não sabemos qual a direção tomar. Mas aí me chamou a atenção também, antes de eu falar do caminho, que é muito importante, eu gostaria de chamar a atenção para a palavra chamada temer. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E aí eu fiquei lembrando dessa palavra, temor a Deus. O que vem a ser o temor a Deus? As pessoas, elas têm uma ideia de temor, confunde temor com medo. Muitas pessoas que não conhecem a Deus, que não teve o encontro com Deus, ela confunde o temor como uma coisa assim, um Deus que pune, um Deus que quer a pessoa que tem que chegar perto dele tremendo, com as pernas tremendo, de medo. E não é isso. O temor a Deus é você ter por ele, conforme você vai conhecendo a Deus, é você ter reverência a Deus, é ter admiração, é ter gratidão. Quando você olha a natureza, que você para refletir sobre a criação do mundo, o poder que Deus tem para criar todo o universo, todas as estrelas. Glória a Deus! E você começa a refletir nesse amor que está lá escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você começa a ver esse amor revelado em Jesus Cristo e para lembrar o quão grande é o nosso Deus, aí você começa a ter um temor. Não um temor de medo, mas um temor de admiração. Um temor que diz assim, como pode um Deus tão grande se importar com um homem tão pecador, né? Então, eu queria colocar aqui que a própria palavra de Deus, em Provérbios 8:13, glória a Deus, ele fala sobre o que é o temor a Deus, né? Então, aqui, Provérbios 8:13, é que esse meu óculos aqui está fraco, diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Então, quando nós lemos isso aqui, tem muita gente que fala assim, eu não posso ser crente porque eu sou pecador. Como que eu vou me aproximar de um Deus que eu tenho que ter temor de medo? E aí você diz assim,
eu não tenho condições de seguir a Cristo, porque eu não consigo fazer o bem. Mas a palavra de Deus, ela diz que se nós nos humilharmos, lá em 2 Crônicas 7:14, se nós essa humilhação, ela é o que? É um reconhecimento da nossa incapacidade de fazer o bem. Mas se você tem essa visão de que você não consegue fazer o bem, já é um grande passo. Quando tinham dois homens orando, um falou para Deus, Deus, eu não posso nem olhar para o céu que eu sou um pecador. O outro dizia, não, eu sou muito bom, eu faço caridade, eu faço toda a bondade. E aí Jesus Cristo falou, qual desses dois foi justificado? Aquele que reconheceu que ele era um pecador. Mas Jesus Cristo, ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Deus que vai aliviar. É Deus que vai tirar esse fardo do pecado. Essa nossa natureza pecaminosa, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, menos vontade nós vamos ter de pecar. Lá em 1 João 3:9, diz assim, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não tem mais prazer do pecado. Então você que hoje tem medo de Deus, aleluia, e as coisas elas vão acontecendo devagar. Deus vai te limpando, ele vai te polindo, ele vai fazendo com que você vai ter um relacionamento com ele. Mas como? Aleluia. Lá em 2 Crônicas 7:14, de novo, ele primeiro diz que nós temos que nos humilharmos, reconhecer a nossa incapacidade. E depois ele diz assim, ora, fala com Deus, não tenha vergonha de Deus, não pense você que você é pecador e que você não pode se chegar a Deus. Todos nós, ninguém pode se chegar a Deus, porque ele é santo, mas nós podemos chegar a ele através de Jesus Cristo, aquele que morreu no nosso lugar para que o véu fosse rasgado, para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos e ter comunhão com ele. E quando nós conhecemos a Deus, que nós percebemos que ele é um amigo, aquele amigo que você pode conversar com ele, que você pode falar daquelas coisas mais íntimas que você tem, que você falaria para um amigo ser humano, fala para Deus. Não tenha vergonha. Ele vai te ouvir e ele vai falar, ele vai conversar com você. Então, lembre sempre disso. O temor, quando falo temor, é você buscar a Deus, buscar agradar a Ele, buscar fazer a vontade de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Fazer o que o salmista fez lá no Salmo 19:12, onde ele mesmo fala com Deus, conversa com Deus, da mesma forma que o salmista conversou. Quem é que pode entender as próprias falhas? Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Então estarei livre de grande transgressão. Isso é o que diz o Salmo 19. E aí sim, você vai começar a temer a Deus. A partir do momento que você vai deixando a soberba de lado, a arrogância, aquela forma de eu consigo resolver tudo. Nós não conseguimos, porque nós não conhecemos o caminho. Muitas das vezes nós estamos no meio do deserto. Sim, meu Deus, sabemos para que lado nós temos que ir. Temos que ir para a direita? Temos que ir para a esquerda? O que vamos fazer? Situações na vida tão complicadas, como disse o pastor Abraão. Famílias, pais, filhos, no trabalho, na sua vida cotidiana. O que eu faço, Senhor? Me ajuda a decidir. Vou ou não vou? Atravesso ou não atravesso? O que eu faço? Fala com Deus. Fala com Deus. Pode parecer que ele não está te respondendo, mas quando chegar lá na frente, você vai ver o mar vermelho se abrindo. É verdade. Quando o povo estava no Egito, não foi na primeira praga que eles saíram?
Eles passaram por várias situações. E às vezes a gente não entende. Deus, responde. Por que essa situação não é resolvida? Por que está demorando tanto? Porque Deus sabe o momento exato de trazer a solução para aquele problema. É verdade. Quando você pensa que você está sozinho, você não está sozinho. Você tem uma nuvem durante o dia te guiando. Glória a Deus. Por mais que você possa não parecer, possa não perceber, né? Porque lá em Êxodo, quando o povo saiu, Deus colocou uma nuvem durante o dia, guiando aquele povo pelo verdade, deserto. meu Deus. E à noite ele colocou uma coluna também de fogo, guiando o povo. Então o povo, em alguns momentos, não paravam de caminhar, nem durante o dia, nem durante a noite. Às vezes você pensa que a sua vida está parada. Ela não está parada. Ela continua, você continua confiando em Deus, crendo em Deus, falando com Deus. Deus, dê a solução para esse problema. Esse problema eu não vejo solução. Continua buscando a Deus, lembrando sempre que Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que tem prazer em abençoar. É verdade, meu Deus. Deus diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal, de paz, para você seguir. A dificuldade existe? Ela existe, porque Jesus sempre nos alertou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, glória a Deus. Não deixa de perseverar, não deixa de olhar para frente. Você que está buscando a Deus, continua buscando. Quanto mais você buscar, mais intimidade você vai ter com Deus, e mais você vai ouvir a voz dele, mais você vai entender o momento de Deus. Aleluia! Momento de Deus, ele não é o nosso momento, porque com Davi também foi a mesma coisa. Quando você lê os Salmos, você vê sempre Davi falando: Senhor, me livra, me dê livramento. Aleluia! Olha a minha alma está angustiada. Nós ficamos glória angustiados a Deus. porque nós estamos num momento de decisão. Dentro de um deserto, às vezes a gente fica sem saber o que fazer e aquilo traz angústia, traz preocupação. E Deus falou assim, lá em Filipenses 4, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Deus vai te dar paz nesses momentos difíceis. As dificuldades vão vir, as aflições vão vir, mas Deus vai livrar você de todas. Continua confiando nesse Deus maravilhoso. E aí, continuando lá no Salmo 25, 12, ele diz, né, depois, aquele que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Fala com Deus. Deus, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer nesse momento de dificuldade? Glória a Deus. Confia nele e o mais ele fará. Lê a palavra de Deus. A palavra de Deus vai fazer você ter intimidade com ele. Vai fazer você conhecer quem é Deus. Que não é um Deus que pune. Muito pelo contrário, é longânimo. Aleluia. Né? E outra coisa, no Salmo 25 também, você pensa assim, só aqueles que temem a Deus é que Deus vai instruir o caminho que deve escolher? Não, de jeito nenhum. Ele diz lá no Salmo 25 mesmo, no versículo 12, peraí, deixa eu ver aqui, no versículo 8, ele diz assim, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Deus está sempre mostrando o caminho aos pecadores. Ele falou, eu sou lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Lembre-se, Deus está sempre disposto a abençoar. Tanto aqueles que estão indo à igreja, que estão buscando a Ele, mas Ele também. Quantas e quantas vezes, quando eu não buscava a Deus, Ele nunca esqueceu de mim. Quantas vezes eu estava em caminhos errados e Ele me dava livramento. E hoje eu reconheço esse caminho que eu estava e que Ele nunca me abandonou. Ele sempre esteve comigo. Então hoje eu glorifico a Deus, porque eu conhecia um Deus
de ouvir falar um Deus que eu conhecia de religiosidade. Hoje eu conheço um Deus, Glória a Deus, Jesus Cristo, que é meu amigo, aonde eu posso falar qualquer assunto com ele, como se eu estivesse falando com um amigo. Esse amigo chamado Jesus Cristo, ele falou assim: o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas Jesus Cristo falou: vos chamo amigo. Aleluia. Se torne um amigo de Jesus, vale a pena. Mesmo que a tua carne diga assim: estou cansado, não quero. Se esforce, porque a cada dia mais você se chegando para Deus, aqueles vícios, aquelas coisas ruins que fazem parte da nossa carne, vai deixando de existir. Quanto mais você se aproximar de Deus, menos prazer você vai ter no pecado. Então confie em Deus, porque Deus tem solução para todos os nossos problemas. Nós só temos que nos achegarmos a Ele. Davi é prova disso. Passou por muitas adversidades, mas ele é um homem segundo o coração de Deus, porque teve experiência do socorro bem presente na hora da angústia. Irmão, fica na paz de Jesus. Essa é a palavra que eu tinha para esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. Olha aí. Esse aí é o Salmo de Davi, né? 25. Né? Está pedindo ali, nesse momento, mediante essa palavra maravilhosa. Talvez hoje você, né, está com medo, né? Ou está aí com algum tipo de sentimento. Né? Ouve esse louvor e feche seus olhos aí, amém? E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Aleluia. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue a vencer.
seu amor, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha perna, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, e toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha perna, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me.